Meus amigos, é fato que ninguém gosta de bandidos, em nenhum lugar do mundo. É fato que uma boa maioria gostaria de ver, se não todos, pelo menos um tipo de meliante morto sumariamente pelo Estado, tão logo apanhado. Mas também é fato que isso é um fator divisor entre a civilização e a barbárie. Nas civilizações, ou na civilização que nós construímos no Ocidente, há uma, digamos assim, uma profissionalização da justiça, um código penal e uma separação entre aqueles que têm o dever de julgar e de fazer cumprir a pena e aqueles que sofreram algum tipo de injúria por parte dos criminosos. Faço esse prólogo para eu protestar veementemente contra a fala do governador do Amazonas, que disse que no massacre de Manaus não morreu. Pega até as palavras dele para não pôr palavras na boca dele, né? Ele disse que não tinha nenhum santo entre os presos. É claro que isso é uma justificativa para a sua imperícia, sua, sabe? É uma incúria o que foi feito lá, e o governador é o principal responsável, mas não é o único, não. A justiça estadual está sob a batuta do governador, mas a gente sabe que quem manda na justiça é o pessoal ligado às letras jurídicas, né? Os juízes, o Ministério Público, os agentes prisionais e por aí afora. Essa fala do governador foi de uma infelicidade atroz, que não é diferente de algumas falas que eu ouvi, inclusive de amigos, justificando e até aplaudindo o massacre lá. É impiedade, é um retrocesso civilizacional. Eu percebo uma espécie de psicopatologia quando as pessoas falam dos presos. Um ódio visceral. Mesmo quando esses presos não diretamente lhe afetaram. Quer dizer, isso é uma coisa contrária aos costumes e à fé cristã, um negócio primitivo. Eu digo psicopatologia porque eu percebo na fala dessas pessoas que elas se alteram. O ódio aflora e, se pudessem, levariam as suas convicções às últimas consequências. Só para comparar, hoje eu vi uma manchete na TV de que o Estado de Israel condenou por homicídio um soldado que, em combate, matou um palestino que já estava imobilizado. Isso é civilização. Israel está dando um exemplo do que é civilização, do que é respeito à vida. Os presos de Manaus estavam sob a tutela do Estado, estavam teoricamente neutralizados, incapacitados de praticar o mal porque estavam custodiados, aprisionados. Então fazer essa histeria de aplauso, como fez o governador, sutilmente, porque lá não havia santos, é a gente passar uma borracha em 2000 anos de civilização. 2000 anos não. Eu faço minha também a tradição de Israel. Vamos botar aí 5.000 anos, 6.000 anos de civilização. O que separa o Ocidente do Oriente é precisamente a sua forma de justiça. No Oriente, a gente vê hoje resquícios disso com muita força ainda nos países árabes, da lei de Talião e coisa e tal. O Ocidente caminhou para outra via. O modo cristão de tratar as coisas não é esse. Um prisioneiro, por definição, está sob a custódia, está sob o patrocínio, vamos dizer assim, e a proteção do Estado. Se o Estado não cumpre as suas regras, não cumpre a lei, porque no Brasil não há pena de morte, então você jogar um coletivo de homens numa situação em que uma forma de genocídio é praticada, você está praticando a pena de morte. De uma maneira ou de outra, não tem outro termo para dizer. Não é? Então a gente tem que repudiar com muita força, porque é uma imoralidade pegar homens que estão custodiados e permitir que se faça um massacre. Porque na verdade não há permissão.
O governador se acovardou por causa daquela história do Carandiru. Eles se recusam a autorizar a polícia a entrar quando há conflito. É uma covardia bárbara, uma covardia homicida, uma covardia sem nome. É claro que a polícia, a tropa de choque, tem que entrar em situações como essa, para impedir o pior. Mas desde o Carandiru, porque a esquerda fez um carnaval muito grande em cima do assunto, os governadores todos se acovardaram. A polícia não quer entrar porque não tem um respaldo político. E não só do Carandiru, vamos lembrar também de Dourado e Carajás, quando a polícia foi atacada pelos miliantes e depois foi acusada e alguns deles condenados quando praticaram a legítima defesa. Há uma cultura anti-repressão, anti-polícia. Isso está errado, porque a polícia ela serve para pacificar. Quando ela entra, eventualmente precisa se defender, mas em regra, a ação policial é protetora e não agressora. Mas esses governadores bundões que nós temos tido aí nos últimos anos, eles não querem mais correr risco de ter um outro Carandiru. Por outro lado, a gente viu aí o governo federal desviando recursos do programa penitenciário para outras finalidades. Né? Quer dizer, que preso não dá voto, né? Gastar dinheiro com preso não dá retorno. Preso é a escória da sociedade, é aquela gente que ninguém se lembra deles, exceto quando tem os parentes próximos, a mãe, né, o pai que sofre, aquela coisa. Aí, e alguns, para reforçar o argumento, mandaram para mim e-mails com a ficha corrida de algum dos miliantes assassinados. E daí? No Brasil não tem pena de morte. Nós não podemos permitir que nenhum tipo de força, muito menos uma força criminosa como são as facções, pratique a sua justiça primitiva. Deus me livre, isso aí é retrogradar aí milênios. Quer dizer, na verdade, o Estado de Direito pressupõe um sistema prisional em que todo mundo que pratica crime vai preso e aqueles que são mais perigosos têm que passar por um regime mais rigoroso, até de isolamento, e ponto final. O poder de Estado é total, o poder do Estado sobre essa gente é total. Quando o Estado se omite, eu acho que em Manaus houve uma brutal omissão do governador e da polícia, o confronto entre as gangues acontece. Isso acontece dentro da prisão e acontece fora da prisão também. Quantos confrontos de gangue a gente tem visto aí no mundo afora? É assim que acontece. Quando o espírito primitivo baixa em cima da multidão, dá nisso. E uma prisão apinhada de gente é também uma multidão. Então, eu tenho que dizer para vocês, meus amigos, que eu repudio de maneira total essa apologia e essa aprovação e essa satisfação que algumas pessoas manifestam com a morte dos prisioneiros. Por mais que a ficha corrida seja um horror, por pior que seja. Porque eles não estão na rua, eles estão custodiados pelo Estado, eles estão sob a autoridade do Estado. Eles foram presos, julgados, apenados e colocados num regime de detenção. Então, cabe ao Estado responder por eles. Eu não estou aqui falando de indenização pela vida, nada disso, porque isso é detalhe. Estou dizendo que essas coisas não devem, não podem acontecer. Os governantes têm que assumir responsabilidades. Os governantes têm que fazer a sua parte. Quando há conflito, a polícia tem que intervir. Ponto. Isso vale para a rua, isso vale para dentro de prisão. A gente viu aqui nos últimos meses, com esses movimentos de rua e os quebra-quebras, não é? Esses falsos protestos que levou o banditismo político para a rua, e a polícia se omitiu, as pessoas fizeram o que fizeram. Omissão. A polícia mal governada e mal chefiada por governadores bundões, a gente viu aqui o caso de São Paulo, permitiu que a malta quebrasse bancos, quebrasse lojas, quebrasse até bens públicos, né? Uma coisa de horror. E a gente viu em Manaus exatamente o mesmo espírito de covardia e de omissão, né? O que eu protesto é contra essa maneira de ver que aplaude os assassinatos. Não é possível fazer isso. Não é possível, de forma alguma, dizer. Não importa quem esteja preso. A nossa lei diz que as penas foram tais e tais, eles estavam cumprindo as penas, estavam pagando o que deviam, como a metáfora que se usa. E eles não deviam a vida para o Estado. Não foram
as facções criminosas que mataram aquela gente. Foi o Estado que matou, foi o STF que matou. Você vê, eu até escrevi no meu Facebook, no meu Twitter. Quer dizer, a justiça nossa prefere gastar em palácios faraônicos. Você vai em Brasília, você vê lá o palácio da Procuradoria, o palácio do não sei o quê, do que gastar com prisões funcionais. E aí, esse é o ponto que eu gostaria de sublinhar aqui. Houve uma falha técnica de gerência de prisões que eu não sou do ramo, mas eu percebo claramente, como gerente que sou, faltou organização, faltou prevenção, faltou. Mas a superpopulação, tudo bem, estava superpopuloso, mas se fosse bem gerido, isso não podia acontecer. E eu concordo com o secretário, com o ministro hoje da Justiça. Não dá para fazer explicações reducionistas, né? Não, é porque as gangues têm que ser separadas. Isso não é verdade. Isso eu acho que o senhor ministro da Justiça está certo. Tem que separar por graus de periculosidade e colocar nas prisões adequadas para cada ramo. Não pode botar um pequeno traficante em primeira detenção junto com os bandidores que saíram matando aí a vida inteira. Não é essa a boa técnica de gerir, acho eu. Eu não entendo nada de gerir sistema prisional. Eu não sei nem como é que é feito, mas eu sei como deveria ser feito se eu estivesse lá. Né? Meus amigos, a diferença entre civilização e barbárie é aceitar ou repudiar um episódio dessa natureza. Acho que o Estado de Israel deu um exemplo ao mundo. Ninguém é mais periculoso, mais matador de judeu do que um palestino que está em combate. A função dele ali é uma só, e o desejo dele é um só. É assassinar o maior número possível de judeus da maneira mais rápida que for possível. No entanto, o Estado de Israel reconheceu que, naquele caso, um palestino aprisionado não podia mais ser feito outra coisa com ele que não ir para o sistema de justiça, que é o sistema de processo, de julgamento e, se for o caso, de apenamento. Isso é civilização. Isso é a ética judaico-cristã. Fora disso, meus amigos, é um retrocesso de milênios que não se pode aceitar. Então, eu acho que a nação está chocada com esse episódio, como ficou chocada com o episódio do Carandiru, como ficou chocada com o episódio do Eldorado de Carajás. Só que toda a gente sabe que a grande população carcerária não está no Amazonas. Os pinta-brava de verdade não estão lá. Até estão. Né? Nós vimos aí o filme que eles próprios fizeram da Matança. Mas estão aqui no Sul, em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão nas grandes cidades. Centro-Sul é aqui que se concentra a grande população carcerária e os chefes nacionais do crime organizado. Alguns idiotas bem intencionados falam, não, tá vendo? Estão se matando porque o tráfico e a produção de entorpecentes, de estupefacientes, é ilegal. Isso é um absurdo dos absurdos. Né? Por essa lógica, deveríamos soltar o Marcola e o Fernandinho Beiramar, pô-los na rua, porque afinal a profissão deles é honorável. Né? Não é essa a questão. A droga é ruim em si, e a obrigação do Estado coibir a sua produção e o seu tráfico e a sua venda. Esse é o correto, é proteger a juventude. A gente que tem um pouco mais de vida, corrida, né? Mais de 50 anos, a gente sabe o quão é pernicioso. Quantos amigos meus, quantos conhecidos, quanta gente, quantas vezes na imprensa, artistas, personalidades, desaparecerem ou ficarem improdutivas por conta de drogas, por conta desse veneno da alma. Dizer que a culpa é que é ilegal, isso não é nem reducionismo. Isso é uma mentira. Isso é um escalabro. Não se pode permitir que esses vendedores de veneno saem por aí matando a nossa juventude. Isso não pode acontecer. Vamos transformar o Brasil na China da virada do século XIX para o século XX, entupido de ópio? Não dá. Não dá. Os exemplos estão aí na história para a gente ver. E não é uma questão de liberdade individual. Isso aí também é outra falácia, a falácia dos liberais. Né? Deixa que cada um escolhe. É claro que meu filho de 18 anos tem uma capacidade limitada de escolher. Quando ele tinha 14, menos ainda. E eu não quero isso para ele. Felizmente aqui em casa a gente conseguiu
os nossos filhos não caminhassem para as drogas, mas eu tenho muitos conhecidos que não tiveram a mesma sorte, porque talvez não tenham tido o mesmo rigor que nós tivemos e não permitir e alertar para o perigo dessa desgraça. É um desafio das famílias e um desafio dos governos enfrentar isso. E não tem, se você não quer enfrentar isso, não seja governante, não se propõe a governar. Não é? E o governante não está lá para ser o justiceiro. Eu recebi alguns e-mails de amigos, pessoas letradas, pessoas normalmente sensatas, pessoas que sabem o que dizem, tá? De repente viraram justiceiros. Se pudessem, punha tudo que é prisioneiro, até os meliantes de primeira viagem, no paredão e passava a régua. Não é por aí que se resolve coisa nenhuma. Né? Eu fico aqui com a posição do Cervantes. Cervantes foi preso, sua época, porque ele tinha dívidas. E naquele tempo, dívida dava cana, e ele puxou cana várias vezes, porque os tempos eram outros. Né? E ficou com ódio danado de prisões. Né? E um dos momentos, assim, um dos ápices do Don Quixote é justamente quando ele liberta os galeotes. O que eram os galeotes? Os galeotes eram os periculosos da época que o rei mandava para as galés. A vida média de um prisioneiro remando nas galés era 2 anos, 3 anos, não passava disso. Né? Literalmente era condenar à morte, mas sem antes passar por um processo de tortura, que aquele negócio era torturante. E a primeira coisa que o Don Quixote fez nas suas aventuras foi libertar os galeotes, libertar os prisioneiros do rei, porque o rei não tem o direito de tirar a liberdade dos outros. Então, a coisa é hilária e tal, é o espírito do romance, mas dá bem o grau do que eu penso. Eu acho que o poder de Estado é muito grande, tem que ser limitado. Acho que os periculosos têm que ser separados mesmo, aqueles mais periculosos têm que ser separados, banidos da sociedade definitivamente, a prisão até a morte ou próximo disso. Mas não se pode o Estado e as pessoas sensatas, as pessoas de bem, saírem por aí pregando o fuzilamento puro e simples da população carcerária. Isso é um absurdo. Isso é uma imoralidade. Isso é uma bestialidade. Isso é um descenso moral. A pessoa que não percebe a besteira que está dizendo, não percebe a monstruosidade do que está pregando, a aprovação, a satisfação com o que houve em Manaus, não percebe que ele tem uma patologia espiritual. É um doente espiritual. É um agente que não se percebe, quer dizer, quando fala desse assunto é tomado pelo ódio. É uma loucura isso. É por isso que a profissão de juiz, todo aparato judiciário tem que ser muito bem preparada, muito bem formada, muito moralmente bem formada. Por quê? Porque a função de julgar é justamente a função de ficar equidistante, de pesar. Mas as coisas têm que ser proporcionais. Não pode ser assim na galega. E qualquer delito não pode ter um desfecho numa pena de morte, ainda que seja implícita, ou por um ato policial, ou por uma prisão mal administrada que leva a genocídio. Minha gente, eu estou chocado como todos vocês, imagino que estejam. Eu acho que o Brasil tem que discutir o assunto. Não basta relegar os presos às prisões. É preciso discutir, até porque essas prisões são caldeirões mesmo. E ali a pipoca está esquentando e vai explodir. Essa foi uma explosão, mas não foi a última. Eu fico imaginando o que pode acontecer proximamente como vendetta, ou mesmo como exemplo, ou porque essa quantidade de homens aprisionados como ratos amontoados uns sobre os outros, dá nisso. É preciso que o Estado ponha recursos e administre bem o problema. E só o Estado pode fazer isso. Essa é uma função indelegável do Estado. A operação da prisão até pode ser privatizada, mas o controle e todo o controle judicial é tudo uma questão estatal. O poder do Estado que tem que imperar. E isso numa sociedade sob a lógica da lei, a regra da lei, quer dizer, tem que proteger os prisioneiros.
mesmo os mais periculosos. Fico com o exemplo do Estado de Israel que deu a lição ao mundo. E repito que o seu governador da Amazônia perdeu uma oportunidade de ficar calado para não falar a monstruosidade que ele falou. Vamos aguardar os próximos capítulos.